これ言うんですか私が。今年も一緒に始められたね。Eu estava vendo aqui esses canais que vivem de criticar o presidente Bolsonaro, né? Não que esteja algo de errado, né? Tenha algo de errado o cara criticar o presidente Bolsonaro, ainda mais pessoas que votaram nele em 2018. Tem muita gente decepcionada com ele, inclusive já fiz diversos vídeos falando sobre isso. De gente que logo nos primeiros meses do governo, né, quando ele botou algumas pessoas aí, alguns ministérios, outras decisões aí estapafúrdias, né? As pessoas ficaram aborrecidas com ele, transformaram-se em bolsominions arrependidos, mas, bom, algumas pessoas que hoje fazem vídeos detonando ele ainda defendiam o cara. Aí então essa galera aí, algumas dessas pessoas, porque se você comparar os youtubers que defendiam o presidente Jair Bolsonaro, o pessoal movia mundos e fundos por ele, inclusive eles fizeram amizades, inclusive também fizeram algumas injustiças contra pessoas que estavam tentando alertar eles em relação a outros youtubers que faziam algumas merdas aí, independente do cara ser bolsonarista ou não. Bom, essas pessoas, que são poucas mesmo, elas colocaram o seu canal justamente para criticar o presidente, para criticar o governo, né? Eles meio que, não, meio não, né? Eles fecharam os olhos aí para as coisas boas que o governo está fazendo, né? Eu até entendo que é muita merda que o Bolsonaro anda fazendo, né? Que o governo dele anda fazendo. Existem alguns ministros aí que, se dependesse de mim, sequer estariam lá, sequer seriam indicados, tipo o que? O Paulo Guedes. Eu nunca confiei nesse cara. Inclusive, antes dele ser chamado, ele já tinha umas coisinhas controversas. A Damares Alves, que também não é flor que se cheire, né? Eles nem seriam indicados se dependesse de mim, cara, sinceramente. Mas, cara, ainda assim o governo tem algumas coisas boas. E nem isso aí eles falam, né? Nem quando ocorrem injustiças, quando ocorrem fake news para cima do governo, o pessoal defende. Essa galera aí, né, que está em um grupinho, aparentemente está em um grupinho, e eles também vivem de criticar alguns bolsominions mesmo, né? Pessoas que ainda defendem pra caramba o presidente Bolsonaro e o governo dele. E quais seriam esse pessoal aí que ainda continua sendo bolsominion, por mais que, ok, possa ter um interesse financeiro, um interesse de ganhar algum carguinho, tipo que o Nando Moura, que foi o maior representante dentre esses youtubers, entre aspas, conservadores aqui do Brasil, que eram pró-Bolsonaro também, né? Mas bom, quem era esse pessoal? Quem é esse pessoal, né? Fábio Clicktime, Lilo Vlog, inclusive eu não gosto desses dois aí, já acompanhei esses dois. Isso aí o que? Isso aí foi muito antes do Bolsonaro ser presidente, né? Foi muito antes, mas eu saquei que eles não prestavam mesmo. Eles não prestavam, eles também moviam um bonde pelo Nando Moura, pelo Cheirando Rola. Outras pessoas, aquela gostosa daquela Paula Marisa, aquele Marcos Falcão, que eu já fiz um vídeo zoando ele, criticando ele por conta dele ter notado tardiamente que o Nando Moura não prestava, né? Mas aquele negócio também, né? O cara, ele atura o outro, né? Atura um sujeito que não vale absolutamente nada, que não vale o que o gato enterra. Ele atura porque, ele é bolsonarista, né? E como eu sou bolsonarista, eu vou ter que engolir esse sujeito aí, vou ter que defender ele. Tipo que, bom, eu acabei de falar, né? Tipo o que fizeram, cometeram algumas injustiças aí contra pessoas que estavam alertando, né, eles, né, em relação a youtubers controversos, né? Como que é controverso o próprio Cheirando Rola, né? E eles ficam, né, com esse sangue de barata, eles ficam com essa situação aí, né? Eles ficam guardando essas merdas aí, não guardando não, eles relevam as porcarias que o youtuber, que inclusive é o maior de todos, né? Geralmente poderia ser o maior de todos, dentre aquele grupo ali, que anda fazendo bastante merda e tudo, então esse pessoal releva, esse pessoal deixa de lado, esse pessoal, para defender ele, como eu acabei de falar também,
comete injustiças, ele repele pessoas que estão alertando, né? Blá, 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 blá. E, cara, eu entendo também o pensamento de que, pô, se a gente não reeleger o Bolsonaro, o PT vai voltar. Inclusive essas pessoas que criticam esses youtubers bolsonaristas ficam até zoando. A gente tem que aturar, esse pessoal tem que aturar essas merdas aí que o governo anda fazendo, senão o PT volta, né? Senão o PT volta. É compreensível, né? Fica também chamando esse pessoal de a galera do passapano e tudo. Ok, cara, mas acontece que você ajudou o cara até onde está. Você ajudou o Jair Bolsonaro a ser presidente. Por mais que você esteja aborrecido e tudo mais, você depositar apenas críticas ao governo, ao seu canal, não quer dizer que outras pessoas vão se convencer de que vocês estão certos. Até porque vocês não estão propondo soluções também. Eu até falei isso aí para um desses caras. Então ele falou para mim, eu não sou político para propor solução. Então, aí eu rebati, falei que, cara, mas depositando, eu nem havia falado contra ele em relação a esse negócio aí, de ficar criticando, né? Ele acabou tomando as dores, havia falado de outro canal que é parceiro dele, né? Aí então eu rebati, né, dizendo que, cara, você colocar o seu canal criticando o sujeito sem propor solução, você está criticando por criticar. E já dá para sacar, a partir disso aí, dá para entender o seu papel em todo esse bolo aí. É um papel irrelevante, cara. Irrelevante, ainda mais porque você não é tão ouvido assim, você não tem justamente a relevância em matéria de número de inscritos, como o que é o pessoal do MBL, como o Cheirando Rola, você não tem. Você tem lá os seus 8.000 inscritos, mas acontece que provavelmente esses 8.000 aí, a maior parte deles entrou por conta da época em que você era bolsonarista. Da mesma forma do cara onde eu havia dito, né, sobre ele, né, havia me referido a ele, e esse aí acabou tomando as dores, do cara lá que tem 2.000 inscritos. A maior parte das pessoas que entrou foi por conta da época em que ele era também bolsonarista. Esses dois aí. E tanto é que, cara, provavelmente se esses 2.000 aí viessem, né, se eles tornassem a acompanhar o canal, eu até sei que tem muita gente que se inscreve por impulso, mas se eles realmente acompanhassem o canal, se eles parassem para acompanhar o canal, eles acabariam se desinscrevendo, cara, porque, porra, é aquele negócio. Eu até entendo, ok, o pessoal que se inscreveu, ele é bolsonarista, ele falou algumas verdades aí contra o feminismo e tudo mais, então eu vou me inscrever. Mas aí tá, não propondo soluções a essas críticas aí, e eu acredito que existam bolsonaristas que compreendem que ex-bolsonaristas estejam arrependidos mesmo, né, estejam criticando o governo, mas propondo soluções. Eu acredito que bolsonaristas respeitem isso aí, alguns deles, não, alguns não, né? Eu acho que existem umas centenas aí, cara. Por mais que o povo brasileiro seja por mais que o povo brasileiro seja emocional e tudo mais, existe muita gente ainda aqui no país que pode compreender e separar as coisas, né? Ainda mais quando a pessoa está nessa situação aí. O cara se arrependeu de votar no outro lá e hoje anda criticando ele, mas ao mesmo tempo ele propõe soluções. Ele também reconhece quando o governo está sendo injustiçado pela grande mídia e tudo mais. Então eu acredito que exista muito brasileiro, né, que está nesse tipo de situação aí. Mas você colocando no seu canal só para criticar o governo Bolsonaro, você sendo direitista, você sendo seguidor ou então até mesmo aluno do Olavo de Carvalho, e você só criticando, cara, só criticando. E eu até entendo que essa pessoa que esteja bastante criticando o presidente Bolsonaro, que dedica o seu canal a criticar o presidente, e sem exaltar também as qualidades, exaltar as situações onde o governo anda fazendo coisa boa, e também defendê-lo contra injustiças, né?
Eu até entendo ele achar que, cara, mas acontece que se eu criticar e apontar as soluções e defender, blá, 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 eu estaria na mesma situação dos passapanistas. Estaria? Claro que não estaria, cara. É claro que não estaria, porque você justamente estaria, né, criticando, né, mas também vendo as qualidades, defendendo contra a injustiça e tudo mais, você seria um pouco melhor do que esse pessoal passapanista. Então não seria a mesma coisa de forma alguma. Mas essa galera aí que eu acabei de falar, né, só critica, só critica. E o pior, que cometem algumas injustiças. Eu já vi em comentários de alguns vídeos aí que eu vi desse pessoal, a gente falando que o Bolsonaro, em relação a essas enchentes aí que estão ocorrendo lá no estado da Bahia, né, lá no sul da Bahia, o sul da Bahia é diferente do sertão, é diferente. E inclusive eu já fui lá, eu conheço algumas cidades, conheço Ilhéus, Itabuna, conheço Canavieiras, conheço Belmonte. Inclusive quando eu fui para Belmonte, né, e aí depois tinha que ir para Canavieiras, eu fui de barco, né, atravessei ali o delta do rio Jequitinhonha, de barco, isso é muito bom, cara. Mas acontece que, sinceramente, para mim, ficar nesses lugares muito distantes dos grandes centros, né, dá aquela sensação de isolamento. Por justamente ser longe, ser distante dos grandes centros. E para quem está acostumado com a vida urbana, cara, apesar de eu preferir o campo. Mas aí tá. Aí então eu vi nos comentários aí desses vídeos aí, desse pessoal aí que anda criticando, só critica o governo e tudo mais. Eu li, né, um cara falando que o Bolsonaro recusou a ajuda da Argentina, né, em relação a essas enchentes aí que eu acabei de falar, certo? Mas o Bolsonaro ele havia explicado, ele explicou foi no Facebook e no Twitter. Por mais que as pessoas que estejam escrevendo por ele sejam o quê? Ou aquele Carluxo, ou então outra pessoa, ainda assim o presidente explicou o porquê que ele recusou, e ele recebeu ajuda do Japão em relação a milhares de itens, né, obviamente para ajudar o pessoal lá e tudo. E em relação à Argentina, né, seriam 10 pessoas que prestariam ajuda psicossocial, montariam barracas, né, e tudo mais, e o Japão ele enviou milhares de itens, certo? E esse pessoal aí que só critica o governo não falou absolutamente nada, cara. Ele não defendeu o governo quando a grande mídia falou que o Bolsonaro não havia ido à Bahia. Ele foi à Bahia. Aí deixou alguns ministros lá para trabalharem lá, tipo aquela Damares Alves, o pessoal lá, alguns deles, não falaram absolutamente nada, cara. Certo? Então não há como o próprio pessoal passapanista apontar que esse pessoal está fazendo o que? Está fazendo as coisas que a esquerda anda fazendo, né? Está fazendo o expediente da esquerda. Porque criticar o governo Bolsonaro, cara, qualquer um pode criticar e muita gente anda criticando. A grande mídia todo mundo sabe que faz isso aí de baseada. Eles mentem pra caraca também, mentem, aumentam coisas, deturpam coisas. O pessoal de esquerda, a militância ou não, também faz isso. E a diferença é que esse pessoal que hoje, que tem esses canais aí que são de direita e que só criticam o governo e o presidente Bolsonaro, colocaram ele lá. Foi como eu falei, colocaram ele lá. Então justamente por terem essa consciência política aí, eles deveriam realmente sacar que, cara, se sair o Bolsonaro, e olha que eu também critico ele pra caraca, eu comecei esse canal aqui criticando ele pra caraca, os vídeos, né, que eu coloquei criticando ele ainda estão no começo do canal. Se vocês quiserem ver lá, eu acho que não tirei nada. Eu devo ter tirado uma coisa só, mas de resto ainda tem vídeo pra caraca criticando o Jair Bolsonaro quando ele era candidato a presidente. Eu critiquei bastante enquanto
Havia ainda um mundaréu de bolsonaristas, inclusive esse pessoal aí, né, claro, estava defendendo o candidato e tudo mais, né? Bom, já falei isso aí no começo do vídeo. Aí então é compreensível que o pessoal passapanista esteja achando que essa galera anda fazendo o jogo da esquerda, cara. É completamente compreensível. Certo? Porque, ok, você pode brincar que, vota nele, senão o PT volta. É capaz que volte mesmo, cara. Capaz que volte mesmo e vocês até poderiam esperar que isso aí acontecesse, porque traria mais assunto pro canal de vocês, cara. Só lembrando aqui que o Nando Moura, ele ficou famoso justamente pela Dilma estar no poder. Pela Dilma ser presidente. Então, como estava naquela situação ali de crescimento da direita, não, do ressurgimento, né? Porque o pessoal de direita, ele sempre esteve, né? Ele sempre esteve aqui no Brasil e tudo mais. O povo é intrinsecamente de direita. Aí, né, quando veio aquele impeachment da Dilma e tudo, aí realmente cresceu, né, veio esse ressurgimento da direita militante, que milita especialmente pela internet também. Aí então, quando o Jair Bolsonaro foi eleito, né, o Nando Moura estava com 5 milhões de inscritos. E o pessoal que era youtuber de direita, né, conservador, o Lavete, tava passando um pano para as merdas dele, que ele andava fazendo. O cara tava explodindo em popularidade, né, em relação a youtuber político. Ele tava ganhando bastante dinheiro. E ele já tinha dinheiro antes dele entrar nessa de YouTube, de falar de política, de falar de música também, né? Ele já tinha bastante dinheiro. O cara é de classe média alta, pô. Já começou essa aí sendo de classe média alta. E aí quando ele manifestou, né, ser contra o Jair Bolsonaro, o pessoal, milhões de inscritos caíram fora. Hoje, bom, como vocês sabem, ele apoia aí o Sérgio Molho, tá junto com esse pessoal do MBL, faz troca-troca lá com o Arthur Moledo Duval, o vulgo Mamãe Caguei e tudo mais. Bom, ele se mostrou, né, e inclusive eu já sabia disso aí, ele se mostrou um cara inconfiável. O cara, ele quer ir para onde o dinheiro vai. Então, se o PT voltar, cara, esse Nando Moura vai ganhar ainda mais dinheiro, cara. Esse Nando Moura, vocês aí que são youtubers, que tem canais aí que estritamente criticam o governo Bolsonaro, vão ganhar dinheiro, vão ganhar mais inscritos. Então é capaz que o PT volte mesmo, cara. Se o Jair Bolsonaro perder essa eleição aí, você não vê aí, vocês estão vendo aí que a grande mídia tá... Esses institutos de pesquisa aí, tipo esse Datafolha aí, estão forçando, falando que o Lula tá com o quê? Tá com 300% aí de aprovação, cara. 300% de intenção de voto. E é capaz que o cara volte mesmo, cara. É capaz que o Lula volte mesmo. E aí? E aí que vocês vão enriquecer. Vocês vão continuar descendo o malho aí em Jair Bolsonaro. Vão esquecer o cara. Um desses dois canais aí que eu acabei de falar, que o cara aí acabou confundindo, quando eu estava falando de outra pessoa do então parceiro dele, né? Hoje parceiro dele, o canal desse parceiro aí se descaracterizou, cara. Porque o cara, ele falava, eu acompanho o canal desse cara aí por vários anos, certo? Ele ficou relativamente conhecido, né, entre os youtubers de direita, né? Se bem que não a ponto de estar em um nível de, entre aspas, relevância de um Marcos Falcão, de uma Paula Marisa, até mesmo de um ClickTime, certo? Mas ele ficou conhecido aí por algumas pessoas por debulhar feministas, né? Por fazer vídeos, né, refutando essas feministas aí. Essa é a especialidade dele, né? Aí ele fazia isso aí enquanto apoiava o presidente Bolsonaro, né, enquanto ele era candidato. Aí vieram as decepções, descaracterizou o seu canal, né, passando a criticar estritamente o presidente. O canal dele se resume só a isso.
fazer lives jogando videogame, né, enquanto critica o Jair Bolsonaro. Ele tem todo o direito de fazer isso aí, mas acontece que, cara, bom, pelos motivos que eu citei, né, eu acho que deveria ser um pouco mais inteligente, certo? E outra coisa, esse negócio aí de falar que sofreu estelionato eleitoral, pô, o sujeito tendo um mínimo de conhecimento político, ele não pode falar isso. Ele não pode falar isso. Porque justamente por essa parte aí de obter conhecimento político, o cara não tá numa situação do afegão médio brasileiro, cara. Ele não tá, ele sabe muito bem algumas questões políticas aí, ele sabe muito bem o terreno onde pisa. Então, nada impedia o cara, enquanto Jair Bolsonaro era candidato a presidente, de verificar a capivara dele, de verificar o passado dele, de verificar as alianças dele, as alianças que ele estava fazendo. Então, não faz sentido algum o sujeito falar que o estelionato eleitoral, o Bolsonaro fez estelionato eleitoral. Não, cara, ele não fez porcaria nenhuma. Pra você isso aí isso aí não faz sentido mesmo. Se fosse qualquer cara aí que não manja absolutamente nada de política, não manja nada, tipo aqui em São Paulo, o pessoal, independente de ser da capital, do interior, do litoral, é acostumado a votar em tucano. E eles sempre votam em tucanos aqui. Ocorreu aí uma anomalia alguns anos atrás, quando eles elegeram o Fernando Haddad em lugar do José Serra, né? Porque estava entre eles dois, obviamente. Então o povo aqui estava puto com o Serra, preferiu o Fernando Haddad. Aí depois o Haddad se mostrou um dos piores prefeitos que a cidade já teve, já falei isso aí em trocentos vídeos. Aí depois dessa o povo do estado de São Paulo, o povo da cidade de São Paulo, prosseguiu votando em tucano. Eu mesmo votei lá no João Dória, né, porque ele falou que eu sou um gestor e tudo mais. Só que quando ele se mostrou um merda, um oportunista de merda, e ele tinha a capivara dele, eu acabei ignorando isso aí, mas de forma alguma eu falei que ele cometeu um estelionato eleitoral, cara. Pra mim, não. Então, pô, não dá pra você meter essa aí de o Jair Bolsonaro enganou. Não, enganou porcaria nenhuma, meu irmão. Enganou porcaria nenhuma. Certo, você cortou cabeças aí pra votar no cara porque você quis. Você foi injusto aí com outras pessoas. Você, inclusive, se desfez de amizades. Você vê que em alguns casos aí até de namoro, né? Pra votar no cara porque você quis. Eu sempre achei que o Ciro Gomes era mais preparado, e ainda certo para ser presidente. Já havia falado com algumas pessoas na época, né, que o cara ele foi prefeito, foi governador, ele participou do Plano Real, então ele tinha bagagem, certo, para ser presidente do Brasil. Independente do cara ser de esquerda, dele ter alguns entreveiros aí, essa relação aí de vai e volta, não, essa relação de amor e ódio com o PT, independente disso aí, eu achava, e o Jair Bolsonaro também ia contra essas questões de soberania nacional, cara, porque, quando ele era candidato, ele foi lá com Eduardo Bananinha, acho que foi com Flávio Bolsonaro também, lá pro pessoal do Council on Foreign Relations, que todo mundo sabe que é globalista. Aí depois ele foi para um evento ainda lá nos Estados Unidos. Ele foi para um evento lá onde ele prestou continência para a bandeira, estadunidense, certo? Atrás dele havia um telão com a bandeira estadunidense, estampada. Aí ele estava prestando continência. E em frente a ele havia uma plateia, uma multidão lá gritando USA, USA, porra, meu irmão. Aí eu pensei assim, eu não vou votar nesse cara. Nunca vou votar nesse cara. E preferi votar no Ciro Ferreira Gomes, cara. Aí depois, o próprio Ciro fez algumas merdas aí em relação a ser a favor do Fica em Casa, né?
em relação também a justamente ensaiar choro, né, fazer choro fingido. Pô, cara, isso aí também não havia como saber, né? Não havia como saber, por mais que o cara seja de esquerda. Então eu penso assim, cara, é muito fácil, inclusive finalizando esse papo aí que tá muito longo, é muito fácil você bater aí no atual governo, né? Bater no Jair Bolsonaro, você endossar aí algumas mentiras, você esconder algumas coisas nas quais você poderia estar rebatendo, né? Você poderia estar defendendo, certo? E, pô, mas acontece que não vai ter muita relevância, cara. Até porque esse pessoal, justamente, né, eu tendo falado em relação a pessoa tem 10 mil inscritos, mas o que apenas poucas frequentam, e tudo. Pô, esse pessoal ele se estabeleceu em um feudo, em uma espécie de feudo particular, uma espécie de feudo, onde só tem aquela galera que concorda com ele, e o pessoal também tem dificuldade em arrumar coragem, certo, para contrariar esses YouTubers aí. Inclusive eu já vi aí algumas vezes, quando o sujeito lá, um sujeito que é fã do cara, ele comentar alguma coisa, né, que seria assim, algo para contrariá-lo, aí esse YouTuber ele acaba respondendo, né, o contrário, né, do que essa pessoa aí estava perguntando. Aí a pessoa que fez a pergunta, né, ela respondeu, né, para acabar o papo: ah, se você falou assim, né, se você diz assim, os caras são covardes mesmo. Porra, cara. Ou seja, os caras têm medo de bater de frente com esses YouTubers aí, cara. E eu entendo isso aí, eu entendo, porque ele até poderia pensar justamente, né, pô, aqui tem pouca gente, né, esse cara ele pensa da mesma forma que eu, então se eu discutir com ele, se eu arrumar alguma treta com ele provavelmente vai me bloquear e eu vou ficar sem ter um norte, né, eu vou ficar sem um norte, eu vou ficar sem ter outra pessoa, né, para bajular, ou então justamente para interagir e tudo. Mas eu entendo esse comportamento e esse pensamento, cara, eu entendo isso aí. E essa galera aí, pelo que eu saquei, é otaku, otaku. Yuri? Hoje não. Hoje meu nome é Kakaroto Son Goku. Podem me chamar de Goku. Yuri, Goku, mãe. Gente bastante jovem, e gente que eu não posso generalizar, né? Mas nesses anos todos que eu ando percebendo, né, são pessoas que têm pouca interação social. Alguns provavelmente não têm relação amorosa sexual, ou nunca tiveram, ou pouco tiveram nas suas vidas. São incels. São incels. Dá jogo, mãe, dá jogo. Fala português comigo. Não fala japonês porque eu não sou japonesa. Então, eu acho que esse tipo de identificação e esses YouTubers, eles também poderiam se encaixar nessa, né? O que reforça ainda mais essa questão aí de se manter nesse feudo, né? Nesses feudos aí. Certo? E foi como eu falei, né? Se os 8 mil, se os 10 mil, se os 2 mil, se os 1.000 inscritos desse pessoal que apoiava esse canal, que se inscreveu porque eles então eram simpatizantes, eram apoiadores, eram bajuladores do Jair Bolsonaro, se eles voltassem a frequentar esses canais aí, se eles realmente frequentassem esses canais aí, eles ficariam aborrecidos e cairiam fora, cara. Eles cairiam fora. Esse pessoal, esses YouTubers aí, eles seriam vítimas de escárnio. Mas se bem que o povo bolsonarista geralmente é pacífico. É muito difícil você ver um bolsonarista que realmente se manifeste como alguém puto da vida e tudo mais, que ele... isso aí é até normal entre as pessoas que se dizem de direita, sabe? Geralmente o pessoal da esquerda é que bota pra quebrar mesmo. O pessoal até dá porrada e tudo, né?
Mas então é isso aí, cara. Então, finalizando aí essa situação. Eu não sou amigo desses youtubers aí, né, que eu acabei de falar, né? Eu acompanho os vídeos deles, né, já faz o quê? Já faz alguns anos, né, inclusive. Tem um aí que eu acompanho há anos, como eu havia dito. Mas, cara, eu fico um pouco decepcionado de ver que eles se colocaram nessa situação aí. Nessa coisa de apenas criticar estritamente, né, criticar o governo, criticar o presidente Jair Bolsonaro. Até poderiam falar para mim que, cara, mas quando o governo era do PT, quando era a Dilma Rousseff, você provavelmente só criticava. Então, o PT é um lixo. O PT é um lixo. Mas ele tinha algumas coisas boas e no governo deles, né, Lula e Dilma, eles fizeram algumas coisas boas. Eu já havia dito aqui que eu era a favor de Bolsa Família. Eu sou a favor disso aí. Só que acontece que para isso aí você também deveria ter uma estratégia de saída. Você deveria acompanhar